Meus queridos irmãos, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja cada um de vocês nessa noite, meus queridos. A prática eclesial, irmãos, ela necessariamente faz com que se reúna no meio do povo de Deus, nos locais onde o Senhor é adorado, um conjunto bem diverso de pessoas, irmãos. A imagem mental que normalmente a gente tem, quando a gente fala de crente, é o de uma família em que um pai e uma mãe, casados por muito tempo, têm filhos e levam esses filhos para a igreja, e esses filhos vão crescer e vão se tornar eles mesmos bons cristãos, que vão ter novos casamentos, e vão ter também seus filhos, e também vão levar seus filhos para a igreja, e assim caminha a humanidade. Quando a gente pensa em crente, essa é a imagem que a gente tem, irmãos. Assim é o povo de Deus. O que é que eu estou querendo te dizer? Imagine crente. Normalmente a gente insere as pessoas nesse tipo de história, né? Toda certinha. Contudo, irmãos, a prática concreta, essa igreja real, irmãos, ela tem cheiro, irmãos. Ela tem sotaques, tem marcas. E ela é diferente desse cenário que eu acabei de mostrar para você. A igreja é composta de gente que não conheceu seus pais, por exemplo. É composta de gente divorciada, que naufragou no casamento. É composta de gente que foi retirada do seu núcleo familiar e foi criado por outras pessoas em outros contextos muito diferentes. É composta por gente que engravidou fora do casamento, por exemplo. E é assim, irmãos, porque a igreja é gente. Ainda a gente pensa em igreja como prédio. Quando a gente fala em igreja, a gente pensa ainda em CNPJ. Mas igreja sempre foi gente, irmãos, desde o começo. E porque igreja é gente, igreja é meio assim, meio quebrada, meio errada, com histórias feitas por capítulos dolorosos, capítulos que, repito, muitas vezes a gente tem vontade de esconder. E para a gente assim, às vezes, essa prática eclesial é muito dolorosa. Por quê? Porque gente que tem a história quebrada, gente que vem de família desfeita, gente que tem na sua história momentos que queria esconder, parece que essa pessoa não faz parte totalmente. É como se essa pessoa fosse um intruso. Ela até está no nosso meio, mas ela não é gente como a gente. E aqui, perceba, eu estou falando muitas vezes de um sentimento pessoal. Às vezes vim de um lar muito desfeito, um lar muito preenchido por histórias difíceis, faz com que a pessoa quase tenha que pedir licença para estar aqui. Ela não se sente meio presente. Por quê? Ela olha para o lado e vê, às vezes, histórias, repito, de gente que é bisavô presbiteriano, o avô presbiteriano, o pai presbiteriano, a própria pessoa presbiteriana, ela não se enxerga direito. Em suma, se eu venho de um lar quebrado, um lar meio triturado, parece que eu não encaixo muito bem. Hoje é uma mensagem especial para esse tipo de pessoa. Talvez não seja você. Talvez Deus tenha te poupado e você tenha uma história maravilhosa com sua família. Mas hoje a gente vai olhar para uma família que é absolutamente disfuncional, irmãos. Mesmo, muito disfuncional. Mas que ainda assim é uma das principais famílias da história do povo de Deus. E em tudo, o centro permanece sempre o mesmo. Como é que um Deus bondoso, gracioso, misericordioso, consegue reconstruir histórias que são tão erradas, tão feias, tão cheias de espinho? Como é que Deus faz isso? E como é que Deus avança esse grande plano de reconectar a humanidade consigo mesmo e promover perdão? Tudo isso a gente vai olhar em Gênesis capítulo 27. Livro do Gênesis, capítulo 27. Hoje a gente vai ver o capítulo todo, tá, irmãos? Gênesis 27, Gênesis capítulo 27, versículo 1. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: eu estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, olha agora, meu irmão, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado porque aqui está a tua igreja reunida. E muito obrigado, Senhor, porque no meio de nós tem gente com a história muito bonita, tem gente com a história muito feia,
E ainda assim o Senhor é Deus de nós todos, Pai. Obrigado porque a tua cruz nos livela a todos, todos os pecadores, todos os carentes da tua graça. E a gente te pede que essa pequena hora que a gente vai passar aqui, o Senhor tenha a graça, nos entregue a misericórdia de ouvir a tua voz, de ser refeitos por ti, Senhor, de ter o Santo Espírito enchendo nossos corações da verdade de Jesus. É o que a gente te pede em teu nome. Amém. A gente tem, irmãos, aqui um cenário montado a partir de um drama pessoal. Um que eu tenho bastante medo, inclusive, que é a cegueira, irmãos. Nosso texto começa com cegueira. E nesse contexto específico, cegueira significa velhice. Isaac, irmãos, está cego. A gente não sabe se ele está parcialmente cego ou se ele está completamente cego. Mas o texto mostra pra gente que a cegueira dele está num nível tal que impede que ele consiga identificar os seus filhos. E isso a gente sabe. Então, ainda que ele enxergue alguma coisa, vendo, ele não consegue distinguir quem é quem. E, irmãos, ele está assim porque ele está doente. E eu espero que não seja o seu caso. Mas para muitos de nós já, e eu acho que para quase todos, a gente vai enfrentar a doença, irmãos, e ela tem uma capacidade de fragilizar não só o corpo. Seria ótimo que fosse assim, irmãos. Dentro do cenário que as doenças existem, se elas impactassem só o nosso corpo, seria muito bom. Mas uma doença, especialmente as avançadas, e especialmente as que machucam muito, tem a capacidade de adoecer também a nossa mente. E quando a nossa mente está adoecida por causa de uma doença, nossa visão está embotada. E aqui eu nem falo visão física, né? A nossa forma de enxergar o mundo está impactada. Tudo isso é para te dizer, Isaac está frágil. Esse homem agora está passando por um momento de penúria. E aí, irmãos, ele chega a uma conclusão que é muito estranha. E ela está no versículo 2, no final. Ele diz, eu não sei qual é o dia da minha morte. E essa é uma declaração, uma conclusão que pode parecer razoável. Que todos nós temos, irmãos. Eu e você não sabemos o dia da nossa morte. Pode parecer que é só uma reflexão sobre a vida tal como ela se impõe. Mas o arranjo do texto, irmãos, aponta para outra direção. Quando ele fala o seguinte, eu não sei qual é o dia que eu vou morrer, o que ele está querendo dizer é, eu acho que vai ser a qualquer momento. Olhando para si mesmo, para a sua condição física, para toda a sua vida, ele diz, eu acho que está perto de eu morrer. Ele não está só constatando uma verdade óbvia. Ele está entendendo esse momento como um prenúncio. Meus dias estão chegando perto de acabar. E aí, irmãos, é bem longo, certo? Então eu não vou te explicar. Se você quiser, eu te mando pelo WhatsApp depois. Mas a gente consegue mais ou menos não, a gente consegue com uma precisão bastante específica achar qual é a idade de Isaac nesse momento. Não aparece aqui, mas juntando vários textos que são claros, a gente chega à conclusão, irmãos, que nesse ponto da história, Isaac tem impressionantes 137 anos de idade. E já tem gente no nosso meio que está achando que vai bater as botas porque tem 70. Esse homem tinha o dobro quase. Parece óbvio, né? Parece lógico. Eu já tenho 137 anos. Está perto de eu morrer. Sabe quantos anos ainda esse homem tem pela frente, irmãos? 43 anos. Aí você pode olhar depois, se você quiser. Capítulo 35 diz explicitamente, Isaac morreu com 180 anos. Perceba que eu estou te falando sobre doença. Ele estava doente e cego a ponto de ficar fragilizado e pensar assim, cara, já era, não tem mais o que fazer, eu vou morrer. Só que essa conclusão chegou para ele faltando 4 décadas. Eu não tenho 43 anos, irmãos. Ele tinha pela frente aí ainda mais do que a minha idade. Então, Isaac, ainda tendo 43 anos para viver, se julga moribundo. Ele diz, eu estou perto da morte. E por estar perto da morte, ele tem medo. E tendo medo, ele toma uma decisão muito ruim, irmãos. E eu tenho falado para vocês, insistentemente, não acredite no medo. Quando você está com medo, tenha cuidado com suas conclusões e com seus planos. Porque o medo faz a gente reagir. E às vezes a gente reage muito mal. Esse homem vai reagir muito mal. Qual é a conclusão dele? Eu vou morrer. Chama o filho e diz, pegue as suas armas, vá caçar e cozinhe para mim. E aí entra a parte terrível do versículo, né? E eu abençoarei você antes que eu morra. Então, irmãos,
é um pouco estranho, assim, né? É quase como se ele quisesse ter um último momento de muito prazer pela comida. E nesse processo, o objetivo dele é abençoar Esaú antes que Esaú morresse. Então, Isaac, nesse impulso humano que é muito comum, quando ele está se vendo perto da morte, pelo menos na compreensão dele, ele quer deixar tudo organizado, irmãos. Quer partir bem, quer partir sem deixar nada para trás. E então, ele decide tomar as rédeas de uma questão que é fundamental para nós, que perpassa todo o texto de Gênesis, inclusive perpassa toda a Escritura. Ele vai decidir como ele vai lidar com a bênção do Senhor. Essa é a questão, irmãos. Só que tem um problema, como sempre, né? Irmãos, quando a gente pensa nesse texto, eu preciso pontuar isso para você. Por favor, me acompanhe, certo, irmãos? Quando a gente pensa nisso, quase sempre vem na nossa mente bênçãos materiais. Quando Esaú fala assim, pai, me abençoe. Quando ele vendeu o direito da primogenitura, quando Jacó comprou lá naquele último encontro que a gente teve. E agora, a gente pensa o seguinte, bem, beleza, chegou na hora de Isaac morrer, pelo menos na perspectiva dele, ele vai dividir as coisas. Essa bênção tem a ver com aquilo que eles vão receber de herança. E até um certo prestígio, algo assim como quem vai mandar na família. Mas isso faz com que a gente desvie, irmãos, a nossa mente daquilo que é central no texto. Nós estamos falando da bênção de Deus. Irmãos, que bênção é essa? Perceba, não é simplesmente uma despedida. Isaac não está chamando Esaú para falar assim, Esaú, estou indo embora, deixa eu falar coisas bonitas para você, deixa eu te dar bons conselhos, deixa eu separar logo a herança. Não é isso, irmãos. Aquilo que Isaac recebeu de Abraão, ele vai passar para um de seus filhos. Aquelas promessas. De ti farei uma grande nação. E depois Deus expande essa promessa, né? Povos vão surgir de vocês. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar também. Quem abençoar, eu vou abençoar. É disso que a gente está falando, irmãos. Daquele estado em que Deus se encontra com o homem e diz, eu vou fazer uma aliança com você. É a continuidade dessa aliança que a gente está tratando aqui. Isaac quer ter certeza que quem vai ser o representante da linhagem que começa em Abraão vai ser Esaú. Esaú vai ser aquele por meio de quem Deus vai continuar essa história de encontrar o ser humano. A história da salvação vai passar por Esaú, da perspectiva de Isaac. E isso leva o texto para outro nível, irmãos. A questão é como é que essas pessoas até agora tratam essa graça de Deus, que é tão importante, de maneira tão descuidada. Até agora, o que a gente viu com relação a essa bênção? Eu vou repetir. A gente está falando do representante da ação salvadora de Deus na terra. Aquele que vai ser o herdeiro das promessas de Abraão. Como é que as pessoas lidaram com essa bênção até agora? Esaú vendeu por um prato de comida, num dia qualquer. E nem era uma comida boa, né, irmãos? Quer dizer, eu não sei se você gosta de lentilha. Eu não trocaria quase nada que eu tenho por um prato de lentilha. Não sei você. Ele trocou. Essa bênção de Deus. Jacó, como é que Jacó lida com essa bênção, irmãos? Ele quis comprar para si, por pura ganância. Jacó, sim, tem um interesse pecuniário nessa questão. Isaac quer entregar essa bênção de Deus para o filho que ele mais ama. E por que ele ama mais Esaú? Porque ele é egoísta. Esaú dá coisas para ele, ele gosta das coisas que Esaú dá. Então... E Rebeca também. Rebeca quer entregar para o seu filho mais moço porque ela tem mais afeto por ele. E eu e você sabemos, na vez passada que a gente se encontrou, que Deus tinha deixado muito claro para os pais como essa bênção ia se fazer. Lembra? Deus disse, no seu ventre tem 2 nações. 2 povos vão vir de você. E o que Deus diz? O mais velho vai servir o mais novo. Irmãos, quem escolhe a bênção? Quem escolhe como as coisas vão acontecer, irmãos? Deus. Deus já tinha decidido, é isso, eu já escolhi quem vai ser. Então, num sentido muito real, está todo mundo desprezando a bênção de Deus. E num certo sentido está tratando como se fosse sua. Um vendendo para o outro, um pai querendo dar para o outro. Tudo isso, irmãos, é um pecado terrível. Então a gente está vendo aqui Isaac tentando contornar a vontade de Deus, que já tinha dito, vai ser Jacó. Isaac falou, não gosto de Jacó, eu gosto de Esaú, vai ser ele. Essa é a história de hoje, irmãos.
E aí, nesse contornar, ou na tentativa de contornar a vontade de Deus, tem um detalhe, que é horrível também, né? A gente não leu, mas o que que acontece, irmãos? Esaú está falando com Isaac, Rebeca está ouvindo. E ouvindo a conversa, ouvindo que o patriarca, Isaac, quer fazer de Esaú o filho da promessa, ela vai agir. Mas a pergunta é, qual deveria ser o curso certo, irmãos? Rebeca ouviu. Ok. Existe algo que precisa ser consertado. O que que ela deveria fazer? Queridos, você concorda comigo que se as coisas forem feitas do jeito certo, ela devia dizer, Isaac, Deus já falou com a gente, Isaac. Lembra? O Senhor já se manifestou. O Senhor revelou quem ia ser, Isaac. A gente é chamado a obedecer esse Deus. Por favor, vamos reconsiderar essa questão. Como uma mulher sábia que edifica o seu lar. Isso era o que ela deveria ter feito. Foi isso que ela fez, irmãos? Ela vai, versículo 6, envolver Jacó num plano mentiroso, que é, meu filho, vamos enganar o seu pai. Como? Como é que a gente vai enganar seu pai? Vamos fingir que você é Esaú. Irmãos, que loucura é essa? A gente está lendo a Bíblia, certo? A gente tem uma mãe chegando para o seu filho e falar o seguinte, ó, vai dar ruim para você, mas vamos enrolar seu pai? E aí o plano dela é, versículo 9, eu vou preparar uma comida tal que o seu pai goste. E essa comida vai vir de onde? Curioso, né? Esaú sai para caçar. Ela diz, pega um dos cabritos que já estão na casa e eu vou preparar para você. Então, é isso que eles fazem. Ela diz, versículo 10, você levará o seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Sabe, irmãos, não dá para amenizar o que está acontecendo aqui. Simplesmente não dá. E sabe, crente, meu querido irmão, eu vou falar para você, eu já estive nesse local outras vezes. As pessoas têm uma certa agonia de desculpar os personagens bíblicos, porque a gente fica assim, não, mas não pode ser assim, tem que ter uma coisa diferente. Deixa eu te falar, não dá para amenizar o que está acontecendo. O que a gente está lendo aqui é uma história de pura trapaça, irmãos. Está acontecendo aqui uma história de traição. E uma traição absolutamente vil. Quem está traindo quem? Se a resposta fosse, Rebeca está traindo Isaac, estaria certa. Mas a verdade, a resposta correta é, está todo mundo traindo todo mundo o tempo todo. Jacó ouviu isso de Rebeca, né? Meu filho, vamos lá, vamos enganar seu pai. Qual é a resposta certa que a gente espera de Jacó, irmãos? Mãe, o caminho não é esse, mãe. Ah, antes da gente continuar, detalhe. Você está ouvindo essa história? Eu tenho certeza que a imagem mental que você tem é que os dois filhos têm mais ou menos, quando muito, uns 30 anos. Jovens. Quantos anos os filhos tinham mais ou menos nessa idade? Mais ou menos não. Quantos anos especificamente eles tinham, tendo Isaac 137? E eles são gêmeos, nasceram no mesmo dia, eles têm a mesma idade. Irmãos, eles têm 77 anos, tá? Essa história está acontecendo quando a gente tem 77 anos. Eu nem vou perguntar se tem alguém entre nós que tem 77, para não dar confusão. Mas saiba, temos dois senhores, ainda na casa da mãe e do pai, metidos nessa tramóia. O que Jacó tem que responder? Porque, de novo, por que eu trouxe a idade? Você fica pensando assim, ah, não, mas ele é jovem, ele ainda está indo para um lado e para o outro. Não, irmãos. Ele poderia e deveria falar o seguinte, mãe, o caminho não é esse. O Senhor decidiu, é verdade, a gente não pode deixar que o pai faça o que ele queira. Mas a gente tem que conversar. Vamos rogar ao nosso pai que obedeça ao Senhor e vá para o caminho certo. Qual é a resposta de Jacó, irmãos? Ele diz, é inacreditável, né? Jacó diz, diante dessa proposta, vamos enganar seu pai. Ele diz o seguinte, mas mãe, Esaú é peludo. Eu não sou peludo. Se meu pai me apalpar, ele vai trazer sobre mim maldição e não bênção. Eu não sei se você percebe, mas a questão para Jacó aqui não é de justeza. Ele não está preocupado com a questão moral, o que é certo e o que é errado. Ele tem medo de quê, irmãos? De ser pego. A questão é essa. Ele não está preocupado, é justo ou não é justo. Ele está falando o seguinte, mãe, vai dar errado. É outra forma dele dizer o seguinte, se você, mãe, me mostrar uma forma que é absolutamente segura e nada vai dar errado, beleza, vamos em frente.
Vou repetir, nós estamos falando de Jacó, um dos patriarcas, irmãos. Jacó, nome pelo qual o povo de Israel vai ser chamado muitas vezes no Antigo Testamento. Para que você saiba, são mais de 100 vezes. O nome desse cara aqui. E aí, qual é a resposta de Rebeca? Ela diz, meu filho, caia sobre mim essa maldição. Ou seja, o que ela está dizendo é, vá. Se você for pego, o que seu pai lançar sobre você, eu vou segurar, a maldição vai vir sobre mim. E aí, Jacó obedece. Versículos 14 a 17, ele obedece à sua mãe. A comida está pronta, irmãos. Acontece um roubo também. Porque a gente precisa chamar as coisas do jeito que elas são, certo? O que eles roubam para o plano dar certo? A roupa de Esaú. O cara está lá caçando, foram no guarda-roupa do cara, pegaram uma roupa dele, né? Não é uma camisa exatamente, e pegaram pele de animais. Para que a pele, irmãos? Vamos cobrir as... Que isso, né? Que história é essa? Onde tiver sua pele à mostra, vamos colocar pelo de animal para a gente poder enganar seu pai. E aqui você precisa saber, esse expediente de usar pele, pelo de animal, colocando na pele para enganar alguém, não encontra paralelo no mundo antigo, tá? Isso aqui é uma obra absolutamente engenhosa, mas de maldade. E assim, Jacó vai. E ele parte para enganar o seu próprio pai. Perceba, os dois plenamente conscientes de tudo que eles estão fazendo. Para que você não perca, o que está acontecendo aqui é um idoso que não pode mais enxergar, que é o pai de um dos protagonistas da história, vai ser alvo de engano, vai ser alvo de tramóia. E aí, o texto é tão bonito, no sentido da sua feitura, né? A narrativa é tão intrincada e tão bonita, que a gente vai ler agora o que vai acontecer a partir desse momento. A gente está no versículo 18. Tudo está pronto, tudo está executado, vai acontecer o plano, versículo 18. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. E ele respondeu, fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai, eu sou Esaú, seu filho primogênito. Eu fiz o que o senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho, como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu, porque o Senhor, o seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó, chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as suas mãos realmente estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Então perguntou, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, eu sou. Então disse, traga aqui para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele, e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse, venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Toda essa cena, irmãos, está se desenrolando numa disputa entre atos de Jacó e interpretações de Isaque. Todo o cenário é muito estranho. Está tudo fora do lugar. Foi rápido demais. A voz está esquisita. Tudo parece estranho. Tudo parece deslocado. E Isaque, irmãos, também parte de um lugar onde se espera ver engano. É isso que eu estou tentando te mostrar. Se você ainda não está fazendo todas as conexões, entenda. Numa família estruturada, numa família que está todo mundo no lugar, está tudo certo, todo mundo se respeita como é para ser, as pessoas não ficam desconfiando umas das outras, irmãos. Ninguém para e pensa assim, mas será que é isso mesmo? Será que as pessoas estão falando é verdade? Esse tipo de desconfiança da parte de Isaque mostra que as coisas já estão intrincadas antes disso. O que eu quero falar? No mínimo, ele está contando com a possibilidade. Alguém pode tentar me enganar. Tudo que eu estou fazendo, tudo que está acontecendo até agora está suspeito. Jacó é tão trapaceiro, ele é tão vil, que você leu comigo,
que ele usa o Senhor para dar peso à sua artimanha. Você percebeu, né? Isaac pergunta, meu filho, você teve que caçar. Que caça é essa que você já chegou pronta? Qual a resposta? Deus me abençoou. Deus mandou a caça para mim e por isso eu estou aqui. Isaac não acredita e Jacó vai seguindo esse baile, irmãos, para enganar o seu pai, até que uma coisa finalmente vence a disputa. O que foi, irmãos? O que finalmente faz transbordar, acabaram as dúvidas? O olfato. Que coisa, né, irmãos? O olfato. O cheiro conhecido de Esaú. Um cheiro que é do campo, irmãos. E perceba o detalhe, é um cheiro que é impossível de fabricar. Entende? É cheiro de caça, cheiro de alguém que está no mato, cheiro de alguém que trabalha. É um cheiro que se entranha, irmãos. E não tem perfume para imitar isso. Um cheiro que Isaac conhece de décadas. O mesmo cheiro do meu filho, que Jacó não tem. Por quê? Jacó habita em tendas. E sabe, irmãos, cheiros normalmente são algo que a gente não esquece com facilidade. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas cheiro, e curioso, né? Deus criar a gente desse jeito, mas olfato imprime na gente sensações muito concretas, que destravam experiências emocionais muito fortes, muito fortes. Tem gente que lembra de cheiros muito antigos. E cheiros ficam impregnados na gente. Aqui eu estou falando no bom sentido, tá? Alguns cheiros, e aí os exemplos clássicos são os mesmos, né? Cheiro da comida da avó, cheiro da comida da mãe, cheiro da casa que você ia quando era criança, mas cheiro de pessoas também. É muito estranho isso, né? As pessoas têm um cheiro meio único, assim. Depois de conviver muito tempo com uma pessoa, às vezes você entra na casa e fala, fulano acabou de sair. Porque tem um cheiro na casa. Olha como é que foi a experiência sensorial de Isaac, que fez ele falar assim, não, eu não estou sendo enganado. Ele diz, versículo 27, finalzinho a gente não leu. Eis que o cheiro do meu filho é como um cheiro do campo que o Senhor abençoou. É desse jeito, com essa sutileza poética que ele está dizendo, é meu filho. Como é que eu sei que é meu filho? É o cheiro dele. Então, a sabedoria, irmãos, o comedimento, a moderação, tudo isso abandona Isaac nesse momento. Porque ele estava se cercando de confirmações. Quando o cheiro invade, ele tem certeza. É Esaú. E tendo certeza, ele se engana completamente, irmãos. Esse afã fez com que ele pisasse em falso, por julgar que ele compreendeu o que ele na verdade não sabia. E aí vem a bênção, irmãos. O texto já disse que ele o abençoou, mas aqui são bênçãos pequenas, do tipo, como você fazia com seu avô, seu pai, provavelmente. A bênção, Deus te abençoe. Eram coisas nesse sentido. Agora não. Agora que ele se certificou que é Esaú, na mente dele, vai vir aquilo que Deus pretendeu desde o começo. Jacó vai ser abençoado. Jacó vai receber a bênção que vem de Abraão até ele agora. E aí, Isaac vai repetir boa parte da bênção dada ao próprio Abraão. Você vai ver comigo, olhe especificamente o final dela. É quase uma repetição, versículos 28 e 29. Deus lhe deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de vinho. Que os povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor dos seus irmãos e os filhos da sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, bendito seja quem o abençoar. Deus, número 1, dá, Jacó falando, né? Deus vai te dar bênçãos materiais. Número 2, povos vão servir e reverenciar você. Terceiro, quem amaldiçoar você vai ser amaldiçoado. Quem te bendizer vai ser bendito. E aqui está o centro da bênção, irmãos. E perceba, note como que a gente está falando é sério. Isso aqui vai muito além de Jacó, irmãos. A gente está falando da mesma bênção de Abraão. Jacó não viu nações o reverenciarem. Certo? Ele não viu. A bênção está aqui, está prometida, vem da parte de Deus. Mas ele não viu isso acontecer. Isso não aconteceu na vida dele. Como é que a gente entende? Claramente é uma profecia que aponta muito além do próprio Jacó. O que eu quero te dizer?
nesse ponto, Jacó se torna de fato o representante escolhido por Deus para colocar o plano da salvação em diante. Ele recebe a bênção. Ele agora está na linhagem de Abraão, tal qual teve Isaac, seu pai, ele agora faz parte. Ele vai fechar os patriarcas. Abraão, Isaac e não Esaú, mas Jacó. Então, tal como Deus havia predito, quando eles ainda eram fetos, assim foi. E Deus vai se encarregar de cumprir. E aí é curioso, né, irmãos? A artimanha humana é incapaz de impedir o plano de Deus. A gente vê isso na escritura do começo ao final. Isaac quis enrolar. Ele já sabia disso, mas ele quis tomar as rédeas por si só. E ele quis fazer o que Deus não queria. Deus queria desde o começo Jacó, disse que ia ser Jacó, ele queria que fosse Esaú. O que aconteceu? Deus impede que isso aconteça. Pastor, mas foi cheio de artimanha, foi cheio de erro. Mas é assim mesmo, irmãos. Muitas vezes na Escritura, Deus usa pecado humano, artimanha, para moldar a história, para que no fim, a vontade de Deus, desde o começo, continue sendo feita. É o que a gente está vendo aqui exatamente. Então, por fim, resta a consequência, irmãos, o final do relato. E mais uma vez, artisticamente ele é montado de uma forma linda, a narrativa é bem fluida, ela é muito bem feita, a Bíblia é muito bem escrita. Versículos 30 a 31. Assim que ele acabou de abençoar, Jacó saiu. O que acontece? Chega Esaú. O texto diz exatamente isso, né? Este mal tinha saído da presença do seu pai, chegou Esaú, seu irmão. E aí Isaac ouve as palavras terríveis, né? Levante-se, meu pai, e coma da caça do seu filho, para que o Senhor me abençoe. Quem é você? Pergunta Isaac. Qual é a resposta? Eu sou seu filho, o seu primogênito, eu sou Esaú. E aqui a gente chega na queda, irmãos, na ruptura, no tombo. Tente imaginar como foi essa experiência. Agora, tudo está no lugar. O tempo está certo, o cheiro está certo de novo, e a voz está certa agora. E ele diz, meu pai, eu sou Esaú, seu filho. E aqui Isaac percebe o que aconteceu. E olha o texto bíblico como ele está escrito no versículo 34. Ao ouvir tais palavras do seu pai, perdão, não é aqui não. Versículo 33, não 34. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção, irmãos. Eu não sei se você já viu isso acontecendo, eu não sei se aconteceu com você, mas às vezes quando a emoção é forte demais, quando alguma coisa te pega numa violência tal, você é como se todo o seu ser fosse sacudido. É isso que acontece com esse homem. Porque agora ele percebe que o filho que ele mais ama vai ser preterido, e o filho que ele não ama, o que é surreal, né? É o que ficou com a bênção de verdade. Nesse momento, Isaac entende que ele foi traído pela sua mulher, foi traído pelo seu filho, e foi traído também pelos seus próprios sentidos, né? Sua audição, seu olfato. E aí o seu plano é frustrado. Totalmente, irmãos. E agora resta muito pouca coisa a ser feita. Deus havia vencido Isaac. E olha de novo, agora sim, o versículo 34. Ao ouvir tais palavras do seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse, abençoe também a mim, o meu pai. Irmãos, olha como o texto bíblico diz, ele deu um grito cheio de amargura. Você está entendendo a carga dramática do que está acontecendo? Nesse momento aqui, a história que a gente viu na semana passada, ela se fecha. O peso daquele mal feito que ele tinha cometido anos atrás reaparece. Aqui esse homem está descobrindo quanto custou aquele prato de lentilhas. E aqui a gente fecha o relato de novo, como o pecado se mostra, né? Quando chegou a hora agora de pagar, o preço real está se mostrando e o que sobra para ele é desespero. É uma reação muito violenta. Ele grita totalmente dominado por amargura. Porque agora o pecado apareceu com essa força incontida, né? Você desprezou a bênção do Senhor. Na hora da fome, irmãos, parecia muito bom. Na hora que o estômago dele estava mandando nele, e por estômago, entenda, os seus instintos, parecia que fazia sentido. Que bênção, por que eu quero essa bênção? E agora chegou o momento de pagar, irmãos. E ele perdeu.
Não tem mais nada para fazer, não sobra nada para esse homem. Versículo 38 diz: ele levanta a sua voz e chora. Olha só como é dramático. Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Repito, nós estamos falando de um homem do campo, um homem, num certo sentido, embrutecido. É isso que o texto mostra, né? Aquele cara viril, que mata, que faz e acontece. Com 77 anos, está chorando copiosamente, porque agora ele perdeu a coisa mais importante. O que sobra para Esaú? Versículo 39. Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do carvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Sobrou isso, irmãos. Que bênção é essa, né? Terrível. A de Jacó. Onde você for, Deus vai fazer chover sobre você. Aqui ele está dizendo para Esaú: você vai morar longe de todo lugar que funciona. É uma forma de dizer: você vai sofrer penúria sempre. Tudo para você vai ser difícil. Por causa de um prato de lentilhas lá atrás. E aí, olha, por favor, lê comigo. A gente está indo para o fim, certo, irmãos? Versículo 41. Leia comigo aí. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei o meu irmão Jacó. Ódio, irmãos. E ódio aqui, a gente não está falando assim: meu Deus, como eu odeio o Vasco, porque de novo, né, vergonha atrás de vergonha. Não é disso que a gente está falando, irmãos. É ódio, ódio, ódio. Um irmão odeia o outro e diz: eu vou esperar papai morrer. No dia que ele morrer, eu vou matar meu irmão. Se você ainda não percebeu, esse aqui é o retrato da família germinal, irmãos. Não da primeira, né? Mas é um retrato de onde a gente vem, irmãos. Nós somos descendentes espirituais desse povo aqui. A gente saiu daqui, irmãos. E nós somos impactados por essa vivência que esse povo teve. Todos eles pecando, todos errando profundamente uns com os outros. E aí, olha como o final do texto é horroroso. Versículo 43. Agora, pois, meu filho, Rebeca falando para Jacó: agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele. O que está escrito aí na sua Bíblia? Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num dia só. O que estava na cabeça dessa mulher? Olha, meu plano vai funcionar, vai dar certo. Esaú vai ficar com raiva? Vai, mas raiva dá e passa. Jacó, vá para longe. Passa uns dias lá. É horrível, né? Ela diz: passa uns dias lá. Depois você volta, quando passar. Irmãos, durou quanto tempo? Jacó demorou quanto tempo para voltar? Foram 2 décadas, irmãos, 20 anos. E sabe o que é pior nisso tudo? O que aconteceu nesses 20 anos? Rebeca morreu. Essa interação foi a última interação que Rebeca teve com seu filho Jacó. Eles nunca mais voltaram a se encontrar. E eles morreram, Rebeca morreu, né? Sem ter visto seu filho de novo. Na cabeça dela olha, deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. Eu fiz a minha vontade. Agora é só esperar um pouquinho, daqui a pouco tudo vai ficar bom. Não ficou, irmãos. Nunca mais ela viu seu filho. Para sempre eles vão estar longe um do outro. E esse ódio vai ficar marcado neles. 20 anos, esses irmãos vão estar separados. E eles não vão ser reunidos durante 2 décadas. O texto termina com essa família deteriorada, irmãos. Não sei se você percebeu, mas aqui, de uma forma muito concreta, é a ruína total dessa família. Aqui acabou a família. Você entende, né? Eles estão vivos, eles existem, mas enquanto família, acabou. Tanto que Esaú e Jacó entram
para a tradição ocidental e até oriental como símbolo de intriga entre irmãos. Imagino que você sabe que Machado de Assis escreve um livro chamado Esaú e Jacó para tratar de república e monarquia. Que coisa. Então, quando o Brasil estava discutindo, o que a gente vai ser? Nós vamos ser uma república ou a gente vai manter o reinado? Ele cria um romance, não embate dessas duas coisas, personificados nesses irmãos. Tal é o antagonismo entre os dois, tal é o ódio entre os dois, tal o tamanho da irreconciliação entre eles. Tudo isso por causa do pecado dentro dessa família. E a gente vai parar por aqui hoje. E hoje foi uma noite muito triste, irmãos. Muito mesmo. Mas a história vai seguir. Esse Deus não vai abandoná-los. Então, de todas as coisas que a gente falou, e são muitas as implicações para a gente, tem só uma que eu gostaria de ressaltar. Uma sobre outras. Perceba, a gente falou aqui sobre você tomar para si a vontade de Deus, de você querer enganar Deus, de você trair aquelas pessoas com quem você vive a vida toda. A gente falou sobre você não temer, usar de artimanha em benefício próprio. A gente falou de tudo isso. Falou também sobre você ter um plano e de repente achar que vai ser fácil resolver isso. Não é. De tudo que a gente falou, uma coisa eu gostaria de ressaltar hoje. E repetindo uma última vez, tem muita coisa que dá para explorar, mas eu quero ficar com uma dessas só, que é o quão feias essas histórias podem ser, irmãos. E num sentido mais real, o quão feio as nossas histórias podem ser. E eu quero ressaltar isso hoje à noite, porque eu acho que a gente fala pouco sobre isso aqui na igreja. Não na nossa, na igreja no geral. Essa, irmãos, é a história dos patriarcas. Você lembra que a gente já viu Abraão mentindo 2 vezes sobre sua esposa para se salvar? A gente não viu, mas Isaac fez a mesma coisa. E agora a gente está vendo Jacó. 3 patriarcas, 3 grandes homens de Deus, assim que a gente chama, 3 heróis da fé. Já te falei que a palavra herói não está na Bíblia, mas 3 pessoas que aparecem na galeria da fé em Hebreus capítulo 11. Mas o que eu quero te mostrar é que essa história é a história dos patriarcas, profundamente marcada por pecados terríveis, irmãos. Terríveis. E hoje aqui, eu não sei, irmãos, talvez não no nosso meio, mas eu tenho convicção na igreja, porque eu já ouvi essas histórias. Tem gente no nosso meio que vem de contextos tão ruins quanto, irmãos. Gente que teve uma história horrorosa no que tange a sua família. Gente que conviveu com isso, com traições, com maldades, com inveja, com ciúmes, com rompimentos. E pode ser que essa história persiga você até hoje. Por quê? Porque pode ser que você tenha vergonha disso. E eu vou te falar, mais uma vez, eu já conversei com gente idosa de verdade, que falando sobre coisas assim, chora. 60 anos depois, vai contar essa história, vai contar capítulos em que teve briga na família e chora até hoje, e se sente menor até hoje. Porque vem de um lugar da qual não se orgulha. Porque eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe, minha vida está toda certinha, toda no caminho. Mas teve gente que vem na infância, nessa família nuclear, de uma história horrorosa, irmãos. E aí eu acho que cabe uma reflexão muito acurada sobre isso a partir desse texto. Eu quero te dizer que a gente serve a um Deus que não se ofende pelo nosso pecado, irmãos. Mas num sentido muito específico, tá? Um só. Deus se ofende pelo nosso pecado? Sim, muito. Mas tem um sentido que ele não se ofende, que é no sentido de ser surpreendido por ele, irmãos. Não tem nada que você possa fazer que vai dizer assim, meu Deus, olha que coisa horrível. Nosso pecado é vil, irmãos. Ele não deveria existir. E nosso pecado traz consequências muito sérias. Por quê? Porque nós não fomos feitos para pecar. Mas a verdade inescapável da Escritura, e que eu acho muito mais bonita do que a gente querer ficar fingindo que a nossa vida é perfeita, é Deus não joga fora gente pecadora, irmãos. Me mostra um exemplo na Bíblia em que Deus pega uma pessoa que, porque pecou, nunca mais tem chance, mesmo se arrependendo, mesmo repensando. Mostra uma que Deus fala assim, não, você foi longe demais, eu não quero você para mim, essa pessoa tendo se arrependido. Deus não abandona, irmãos, gente que comete graves erros. Pelo contrário, o que eu estou tentando te mostrar hoje é que de um pai e uma mãe que são egoístas,
de um filho que é enganador, de um outro filho que é governado pelo próprio estômago, que só faz o que quer. Deus fez nascer os 12 chefes das 12 tribos de Israel. Gente que também vai cometer erros, irmãos. Mas gente absurda essa parte. Gente que faz parte da história da salvação. Gente pelas quais veio o Senhor Jesus. De novo, a gente gosta de gente perfeita, irmãos. Talvez você fale que não, mas no fundo é isso que a gente quer mesmo. A gente quer olhar gente que está com a vida limpinha, e gente que tem a vida errada, a gente meio que torce o nariz. A gente gosta, de novo, pastores perfeitos, presbíteros perfeitos, famílias perfeitas, crentes perfeitos, irmãos. É isso que a gente gosta. A gente gosta de fazer parecer para os outros que a nossa vida é perfeita. Toda cheirosa, irmãos. Sem nenhuma rasura, nenhum probleminha. Tanto, né, que para vergonha imensa, tem famílias que escondem um membro, né? Deu muito errado, trata como se nem fizesse parte da família. Alguém fala, ai, fulano, não, deixa pra lá, esse é um capítulo que a gente esconde. Até que de repente, de novo, né, a gente tenta fingir que a nossa vida é perfeita, tá tudo certo, até que de repente um pecado aparece e a gente é pego de surpresa, irmão. E aí o que acontece? Dor, sofrimento e maldade. Qual é a boa notícia? E é isso que eu quero colocar no seu coração pra gente ir embora. Essa é literalmente, olha essa palavra, literalmente essa família que a gente viu agora é a família de Jesus. Meu irmão, que loucura, né? Não? Você é Deus. Você vai mandar seu filho para a terra. Você pode escolher qualquer família para o seu filho vir. Qual é a família que Deus escolhe? Essa aqui. Jesus veio desse lugar também. Pastor, que loucura é essa? Lucas capítulo 3, versículo 33. Jesus, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac. Muitos anos depois, Jesus sai exatamente desse lugar. Que ainda vai ter uma prostituta estrangeira. Que ainda vai ter um filho que nasce de um adultério e de um assassinato. Jesus vem daí, irmãos. Jesus não veio de uma família perfeita, toda certinha, toda no lugar. E ele foi o Salvador do mundo inteiro. E ele foi o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, vindo desse lugar. De um lugar horrível, para mostrar para a gente que há redenção para histórias horríveis, irmãos. Não é porque você veio de um lugar ruim, e talvez nem é porque na sua família agora, crente, você crente já, depois de crente, não é porque talvez tenha tido capítulos horríveis na sua história, que Deus não pode reconstruí-la e usar você para a glória dele, para a missão dele, para que outras pessoas sejam alcançadas. Deus vai refazer essa história toda, mas a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Por fim, Deus não procura famílias perfeitas, irmãos. Não procura. Deus não procura perfeição para cumprir a missão. O que a Bíblia ensina? O Senhor chama gente. E segue chamando gente. Gente como eu, gente como você. Gente, irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua graça infinda que nos alcança, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é tão misericordioso. O Senhor é tão bondoso, Pai. Eu não consigo entender isso, Senhor. Mas muito obrigado, porque o Senhor é insistente em nos amar e nos dá nova chance sempre que a gente volta, reconhece nosso pecado e pede para o Senhor nos endireitar, Pai. Muito obrigado, porque a despeito de hoje ter sido um dia muito triste, de um episódio muito triste, essa história ainda vai continuar e ela vai ser profundamente marcada por um Deus que reconstrói gente toda quebrada, Senhor. E muito obrigado, porque essa é a nossa história também. Nós um dia estivemos completamente quebrados e o Senhor nos alcançou e nos mudou. Continua fazendo isso com a gente, Pai. Nos dá, pela tua graça, famílias que não reproduzam esse tipo de comportamento. Mas se acontecer, nos ajuda também a ser veículo de amor, de misericórdia, de graça para nossos irmãos que porventura caírem, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos faz olhar o Senhor grande como o Senhor é. Nos faz confiar em Ti também. É o que eu te peço, meu Senhor, no Teu nome. Amém.